esse abençoado aqui, né? Homem que Deus tem usado aí pelo Brasil, é escritor, né? Tem escrito diversos livros e está me ajudando também a escrever o meu primeiro livro, né? Logo, logo vocês vão saber aí o livro do pastor Milton, né? E o Mel que gosta muito de cuscuz, tapioca, água de coco, macaxeira. Se você quiser conhecer Fortaleza, fala com o Mel que ele vai levar você em lugar legal. Deus abençoe, meu querido. Possa te usar em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Pai, Senhor Jesus, igreja. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Feliz de estar mais uma vez aqui com a amada igreja, com meus amigos pastor Milton e a pastora Kátia e toda a família. Deus em Cristo abençoe sempre para a glória de Deus. Amém. Se porventura durante a ministração eu fungar, vocês sabem o que é fungar? É porque eu saí de lá, estava 31 graus, né? Aí eu cheguei aqui, estava 13. Falei, meu Deus, tinha que ser um 13, né? Pelo amor de Deus, né? E muito frio, né? E aí deu um choque térmico, a sinusite começou a atacar. E aí essa semana toda fazendo as coisas, mas ministrando e a base do remédio, né? E esses antialérgicos, ele dá sono, né, gente? Tem que tomar à noite, não de manhã. Porque dá mais sono ainda, amém? Mas eu quero compartilhar com os irmãos um texto da Bíblia Sagrada, para a glória de Deus, do Evangelho de Marcos. Depois a gente vai para um texto, inclusive, pastor Milton, eu separei desse texto da oferta que você leu aqui agora, mas Marcos capítulo 4, a partir do versículo 1, a leitura ela vai ser um pouco longa, só para nós entendermos, mas vou dividir em duas partes, né? Primeiro, Marcos capítulo 4, versículo 26 ao 29, né? Ao 29. Depois a gente faz outra leitura. Esses dias tive com o pastor Milton na segunda-feira, na mesa pastoral, lá na igreja Prisco. Foi uma bênção, para a glória de Deus. Ontem tivemos junto novamente, né? Almoçamos. Eu convidei ele para ir lá para uma amiga nossa, né? Convidei ele, a pastora Cátia, ele disse que vai depois. Na Baianada, qualquer comida do Nordeste que você queira. E aí eu fui lá, passei ontem lá ainda, ontem, né, eu saí de cedinho, fiz 5 regiões, quando cheguei à noite lá já era 11 da noite, que lá é de 9 da noite às 6 da manhã, né? E eu não estava nem com muita fome, mas a irmã falou, pastor, estou sentindo você tão meio fraquinho, né? Aí daqui a pouco ela traz um prato de cuscuz com costela e um negócio lá, rapaz, para não estragar, vou comer, né? E foi bênção para a glória de Deus, amém? Mas eu quero compartilhar esse texto, vai colocou lá já, amém? Vamos ler? Diz assim, disse também, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse, sem ele saber como a terra por si mesma produz fruto, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Mas assim que o fruto amadurecer, logo lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Versículo até o 29, ok. Aí você deixa separado aí no mesmo capítulo, do versículo 30, a gente vai fazer a leitura também, do versículo 30 até o versículo 32, na verdade, 3 versículos, né? Amém? Bom, nós estamos no momento que precisamos estar semeando no reino. E algumas pessoas confundem reino com céus. Não, é o reino dos céus, achando que reino é os céus. Quando a Bíblia nos relata sobre o evangelho da salvação e o evangelho do reino, né, parece a mesma coisa, é semelhante, mas o evangelho da salvação é quando você aceita Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, e você vai viver uma vida cristã pautada nos princípios do que Deus tem nos ensinado. Mas o evangelho do reino é quando você se propõe a fazer algo em prol do evangelho e do reino, e pelas pessoas e pela igreja local.
Porque muitas pessoas, pastor Milton, têm Jesus para si, como Senhor e Salvador, mas não conseguem compartilhar Jesus. Mas por que não consegue compartilhar Jesus? Será que é timidez? Será que é vergonha? Será que é falta de atitude? Será que realmente a pessoa não tem interesse? Ou porque relapsa, né? Porque o Jesus a qual nós servimos e o adoramos e cantamos é o mesmo Jesus que transformou a sua vida, a minha vida, e quer transformar a vida de outros. Eu vou pedir para ele deixar os versículos que nós lemos, para nós voltarmos lá. Que ele diz que essa é uma parábola de Jesus. Parábola são histórias comparativas, né? E Jesus contava essas histórias. Ele diz que o reino de Deus volta lá. Do início, não, para a primeira leitura que nós fizemos. Isso. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse, sem ele saber como. Quando nós somos chamados a fazer algo para o reino, irmão, nós não precisamos nos preocupar com meio e situações. Claro que Deus, Ele provê tudo, claro que também nós temos que nos organizarmos. Mas muita gente, pastor Milton, deixa de fazer algo para Deus e ser usado por Deus, porque é muito metódico, fica pensando como vai ser, né? Fica com ansiedade, como é que eu vou poder organizar, produzir, etc. Uma coisa que meu pai dizia, depois de 65 anos servindo ao Senhor, e os irmãos alguns sabem que ele faleceu em 70 dias, com 85 anos, e ele dizia assim, que Deus quer nos usar para o louvor da sua glória, Deus quer te usar. Mas se você não quiser ser usado por meio, sai do meio que ele levanta outro para dar continuidade àquilo que ele já começou. E o princípio da obra de Deus é assim. Só que muitas pessoas confundem que obra de Deus é o quê? É vir à igreja, é cumprir uma escala, é estar num grupo, num ministério, fazendo isso e aquilo. Isso é o respingo da obra de Deus. A obra de Deus, ela vai muito mais além do que fazemos dentro de quatro paredes. Vou dar um exemplo aqui. O pastor Milton acabou de anunciar aqui que vai ter um evangelismo, acho que é sábado aí que você falou. E aí o pastor Hernando Dias Lopes diz uma coisa bem interessante, que evangelismo não é programação de igreja. Evangelismo é estilo de vida. Por isso que você, quando marca evangelismo, de 100 pessoas vem 5. E olha lá, por quê? Porque entende que aquilo é uma programação de igreja. Mas quando nós entendermos que compartilhar Jesus vai muito mais além do que eu ser chamado para uma programação, qualquer outra coisa, eu falo de Jesus aonde é que eu esteja. Eu vou dar outro exemplo para os irmãos. Ano passado, até onde eu contei mais a minha esposa, nós ganhamos 29 motoristas Uber para Jesus. Hoje, quando nós entrávamos no carro, a gente começa, bom dia, você está bem e tal. Ah, que interessante seu nome, Samuel. Ah, você tem alguém na sua família que é católico, evangélico, que é um nome bíblico. Não, foi minha avó que botou. Você sabia que esses nomes significam isso? E começava, irmãos, teve uma das situações que um homem de idade, em lágrimas, dirigindo, ele até ia fechar os olhos, não fecha os olhos que eu quero continuar vivo, né? Que ele dirigindo o carro, e começamos a falar, ele parou o carro, pediu oração, disse que a filha estava com um problema nas drogas. A gente não sabe como é que está o coração das pessoas, que cada um passa. E às vezes, nós queremos esse Jesus só para nós. Às vezes, Jesus, eu vou falar aqui, irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Enquanto a irmã estava ministrando no Salmo 91, Deus colocou uma palavra no meu coração, Ele mudou um pouco o direcionamento do que eu preparei. Então, se Deus trouxe você essa manhã e me trouxe aqui, você vai ouvir aquilo que você não gostaria de ouvir. Mas se é o Espírito Santo, eu creio que nós sairemos daqui certo, que o mesmo Deus que abençoa é o mesmo Deus que repreende. Amém? Porque algumas pessoas querem Jesus, o pastor Milton, como se ele fosse o gênio da lâmpada. Esfrega, me dá, é só benção. Mas não se dispõe a fazer algo por aquele que é o abençoador de nossas vidas. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. E aí eu estou comentando toda essa questão, porque nós estamos dentro de julho, numa semana de semear, não é assim, pastor? De plantar, para depois nós colhermos. E quando Jesus usa esse exemplo da semente, né, que um homem ele lança a semente, ele vai dormir, e enquanto ele está dormindo, a semente está lá fazendo a germinação, está germinando. Então a gente acha que não, mas Deus, Ele trabalha além da nossa concepção humana e além do que nós achamos que devemos fazer para ajudar um ajudinho para Deus. Simplesmente se eu disser assim, e você disser, Senhor, eis-me aqui, eu quero ser usado por Ti, Deus vai criar meios e situações.
Aí eu lembro, há pouco tempo, que o meu pai, uma semana antes de falecer, ele estava com o cabelo cheio, ele gosta de cabelo cortado e tal, e ele estava acamado, ele não podia ir para um cabeleireiro, para uma barbearia. E aí minha irmã estava atrás, e tinha 2 moços na cidade, mas os 2 estavam fechados, era um domingo. E uma irmã que estava ajudando a organizar a casa, falou assim: olha, a minha vizinha que é crente, o filho dela é de Fortaleza, está aqui visitando. Eu vou ligar para ela se ele se dispõe. Aí contou a história, que o pai estava doente e tal. Eu vou. Quando ele chegou lá, que ele viu meu pai, esse homem começou a chorar. E aí ele foi contar a história, que há 1 ano atrás, ele estava passando na praia, numa praça que tem lá na praia onde nós moramos. E meu pai, ele tinha um costume há muitos anos de pegar uma caixinha de som, um microfone, e sem contar que meu pai, irmão, servia a Deus há 65 anos. Quem não conhecia, pensava que ele tinha aceitado Jesus ontem. Estava naquela empolgação de novo convertido. E a pregação dele era de João Batista: arrependei-vos, Deus quer mudar vocês, não vocês vão queimar no fogo do inferno. Ninguém prega isso hoje, né? E ele largava lá o chicote, e ele disse: alguém quer Jesus? Você quer Jesus? E esse moço ia passando, estava drogado, alcoolizado, foi para curtir a praia, mais ou menos 145 quilômetros de Fortaleza. E ele veio, se ajoelhou, meu pai orou por ele, e ele aceitou Jesus como o Senhor Salvador. Meu pai disse, ele perguntou: você é de onde? Fortaleza. Quando você chegar em Fortaleza, procura uma igreja evangélica, vá se congregar. A gente imaginava o quê? Que uma pessoa daquela não tinha como se firmar, estava drogado, alcoolizado. Irmãos, pois o homem realmente abriu o coração para Jesus, foi se congregar, e ele fez um voto no coração dele, que um dia, que ele não sabia quem era meu pai, conheceu naquele momento, que um dia queria conhecer o homem que pregou Jesus para ele. E quando ele chega, é o tal cabeleireiro, quando ele chega para cortar o cabelo do meu pai, ele reconhece que é o meu pai, e ele começa a chorar, porque ele disse que a vida dele mudou em 360 graus, recuperou o casamento, a família, 1 ano servindo ao Senhor. Ou seja, meu pai simplesmente, algumas pessoas diziam assim para meu pai: esse negócio de pegar uma caixinha de som, de ir para a rua evangélica, é coisa do passado. Ou seja, pessoas ofuscando a semente. Mas o que o texto está dizendo? Que ele simplesmente de noite lançou e foi dormir. Ou seja, meu pai pegou a caixinha de som, foi fazer o que ele sempre sabia fazer, sendo que outras pessoas não acreditavam mais nesse método, mas ele lançou a semente. Quem fez a obra? O Espírito Santo de Deus, irmãos. E a gente acha que é do nosso jeito, é do nosso modo, como nós queremos, mas nós precisamos lançar a semente. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós temos um grupo lá que os irmãos chamam Grupo dos Varões, e os varões cantavam aqui, cantavam ali, ensaiavam. E quando eu cheguei lá, porque os irmãos sabem que eu fiquei 10 anos aqui, fui lá pastorear, ajudar, eu fiquei olhando assim, 20 marmanjos, 20 homens que cantavam, e bonita, a glória de Deus descia, mas não passava daquilo. E eu reuni os irmãos e falei: olha, a partir de hoje, para vocês cantar, vocês vão ter que evangelizar, porque não é compreensível que vocês amem a música, mas não conseguem compartilhar o Deus a qual vocês cantam na música. Pessoas morrendo, pessoas precisando de Deus. Então nós vamos fazer, não porque seja uma obrigação, mas porque vocês precisam. E como pastor, preciso orientar vocês, que vocês precisam ganhar outras pessoas para Jesus. Irmão, porque se uma igreja, se a sua casa não consegue impactar o vizinho da esquerda ou da direita, seja apartamento, onde for, nesse tempo que você tem de crente em Jesus, alguma coisa está errada. Amém, igreja? Nós precisamos, irmão, fazer muito mais além daquilo que nós já estamos acostumados a fazer. Às vezes as pessoas estão... Sabe o que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo? O secularismo tem adentrado as igrejas, e as pessoas estão meio que desmotivadas, tristes, né? Mas é culpa do pastor, é culpa da igreja. Não, pastor, porque na minha outra igreja é assim, na sua outra igreja. Agora nós temos que viver uma realidade do que nós podemos somar. Quando eu fui líder de jovens, há muitos anos atrás, eu cheguei para o meu pastor, e eu fiz o seminário, terminei o seminário. Ele dizia sempre assim: se você quer fazer uma coisa no reino, não espere o pastor te chamar, se prontifique. E aquilo gravou na minha cabeça. Então eu sempre tenho falado para os irmãos da nossa igreja, e no Instituto Liderai, falei: se você quer ser usado por Deus, se prontifique, e Deus pode nos usar, irmão, na habilidade que você tem. E eu cheguei para ele e falei: pastor, eu quero trabalhar com jovens, eu não sei
como, mas me bota num curso aí, faz alguma coisa. Pastor, eu quero ser professor da escola dominical, eu quero fazer seminário. Ele está aqui, meu, vai para cá. E fazia. Então, nesse contexto que eu estou falando, Deus pode usar você. Nós temos um irmão na igreja, irmão, que ele disse assim: pastor, não me consagra diácono, não é nada. Ele é eletricista profissional, mas ele usa a habilidade dele para o reino. O reino de Deus ele acontece na igreja local e acontece além das quatro paredes. Para a igreja local, ele disse assim: pastor, pode ficar despreocupado, que uma vez por mês eu vou fazer a manutenção dos ventiladores, eu vou ver como é que está a fiação. E ele faz, ele tira, pastor, um sábado todo para fazer toda a manutenção. Ou seja, ele não prega, ele não canta, ele não está na recepção, mas ele serve no reino com a habilidade que ele tem. Eu vou dar outro exemplo aqui. Tem um ministério, depois você dá um Google aí, que tem 60 anos, chamado Asas do Socorro, fica em Anápolis, Goiás. São médicos que eles têm aviões bimotores, médico cristão, que eles doam as suas férias para Jesus. Sabe o que eles fazem, irmão? Quando eles cada um pega suas férias, junta 5, 10 médicos, 2 aviãozinhos, e eles vão lá para os ribeirinhos na Amazônia, faz aquelas campanas tipo exército, e faz operação daquelas crianças que tem aqueles lábios leporinos, né? E faz aquela cirurgia gratuitamente, e em cima disso começa a falar de Jesus e começa a atrair. Ou seja, eles usam a habilidade da medicina, que são médicos, para compartilhar Jesus. Então o reino, irmãos, quer ver um dos cultos que tem menos impacto? É culto de missões, ou quando nós falamos sobre missões. O pastor deu um exemplo aqui, irmão, da questão da viuvinha. O meu pai falava uma coisa bem interessante: se todos os crentes entendessem o reino de Deus, pode ter certeza que aqueles que entendem que dízimo da Bíblia é princípio, ofertar é princípio, não precisaríamos de cantina, de bazar, de qualquer movimento na igreja para arrecadar dinheiro, para ajudar a própria igreja, daqueles que poderiam estar devolvendo o que é de Deus, mas não devolve por algum motivo, porque não compreende, porque é contra. Então como é que o reino de Deus pode se expandir? Pastor, eu não vim para ouvir isso, eu estou visitando, mas é a palavra que o Espírito Santo nesta manhã está trazendo aos nossos corações. Ele diz assim, o texto, pode deixar lá aberto, meu irmão, que quando ele dormia, ia germinando a semente, irmãos. Eu não sei se você já viu como é que é a semente. Nesse período que eu estou morando lá na beira da praia, tranquilamente nasce pé de graviola, pé de mamão, pé de ata, que é pinha aqui, né, fruto do coco. Isso é comum em Murici, talvez você não conheça essa fruta. E eu cheguei lá, minha irmã me deu, ela lá na casa dela, tem uns mamão muito grandes. Eu falei: rapaz, seu mamão é um menino pendurado nessa árvore aí, né? E eu peguei, me dá aí o mamão. E eu peguei a semente, irmão, joguei no meu quintal. Antes de eu viajar para cá, eu só joguei, irmão, e deixei a chuva fazer. Não, o que ela tem que fazer é a terra. E aí o que é que nós vemos aqui? É o que Jesus está falando. O reino de Deus é como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse, sem ele saber como. O Espírito Santo que sopra onde quer, faz como quer, e nós precisamos entender a ação do Espírito Santo de Deus. Mas o que acontece? Às vezes as pessoas pensam que o Espírito Santo é como um caboclo. Ai, eu estou sentindo Deus, eu estou sentindo o Espírito Santo agora me saculeja. Irmão, o Espírito Santo está em nós. Ele não entra e sai como um caboclo de um terreiro, não. Ele vive em nós. Então, se nós temos a pessoa do Espírito Santo, eu creio que sim, ele é que vai agir em nós e por nós para o louvor da sua glória. Ele diz: a terra por si mesma produz o fruto. Aí diz, primeiro a erva, depois a espiga, e por último, olha Jesus ensinando sobre botânica, biologia, seja o que for, né? Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Mas assim, porém, que o fruto amadurecer, logo lhe mete a foice, porque é chegado a ceifa. Ou seja, quem dá a germinação é o Senhor, quem faz brotar é o Senhor, quem amadurece é o Senhor, e quem recolhe para si é o Senhor, irmãos. Aí tem um outro texto que eu queria compartilhar ainda nessa visão, dando continuidade aí, a partir do versículo 30 desse mesmo capítulo. Aí vem algo muito interessante, irmão. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Eu quero dizer para os irmãos, eu sei que alguns aqui têm mais de 100 anos de crentes, né, como o pastor Milton. Mas quando a gente fala, nessa segunda-feira nós falamos lá na mesa pastoral, como manter uma igreja na unção de Josué e na unção de Caleb. Josué era um garotão de 40 anos, que não tem a ver com os 40 de hoje, né? Que os 40 de hoje quase tudo morto, mas era um quarentão com vitalidade de 15, 20. E Caleb aos 84 anos, com a jovialidade de um quarentão. Então,
como é que a gente consegue manter o equilíbrio de uma igreja com os mais velhos e os mais novos? E a gente estava comentando sobre essa questão. Não, é o versículo 30, né? É isso. Ok, isso. Isso, esse daí. E aí, por que eu estou comentando isso aqui com os irmãos? Para nós entendermos o que Deus está falando conosco nesta manhã. Porque nós somos de um tempo, irmão, os mais velhos aí que tem mais de 40, tu tem cara de mais de 40 anos de fé, né? Mais de 40 anos de fé, às vezes tu fala, não, pastor, mas isso é coisa do passado. Eu tenho saudade de algumas coisas do passado, que as coisas aconteciam normalmente. Eu estava numa campanha de oração, eu vi, foi ninguém que falou. Meu pai estava lá ministrando e tinha um moço mudo no meio do culto. Ele chamou o moço à frente e ele orou pelo moço. Irmãos, eu fiquei tão assustado, porque eu tinha lido na Bíblia, mas nunca tinha visto. E o moço começou a falar. E as primeiras palavras dele foi glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E até hoje o moço foi curado e fala. Mas não precisou de holofote, de alarde, como esses programas televisivos. Não, Deus agiu de uma maneira sobrenatural. Nós temos um encontro de pastores, que eu vou levar o pastor Milton lá, em Junquerópolis. É divisa de São Paulo, já ouviu essa cidade? Divisa depois de Presidente Prudente, com Mato Grosso, Ouro Verde. Onde 600 pastores se reúnem debaixo de uns bambuzais, no meio do mato, assim, uma fazenda. O culto começa às 10 da manhã e vai até 6, sem intervalo. Você sabe o que é isso? Aí você vê grandes pregadores lá que não vão a pregar, vão para orar, para dobrar o joelho e ir no jejum. E lá ninguém sabe quem é o pregador. Quem está dirigindo, que é o pastor Jetro, ele diz, pastor Milton, vem aqui, que é um pastor de uma igreja de 100 pessoas. E chama o pastor Domingo, que é o pastor de uma igreja de 5 mil. Todo mundo é todo mundo. Mas sabe o que acontece nesse culto? Eu estava lá, eu vi. Um pastor da Bola de Neve pegou lá bermudão, em seguida vem outro da Deus Amor. Depois vem um da Presbiteriana, não tem placa. Irmão, e a glória de Deus me faz lembrar o meu tempo de menino. Quando eles começam a louvar e cantar, tinha uma pastora lá com câncer terminal. E naquela hora Deus falou para um apóstolo que estava lá, ó, sem saber de nada. Um anjo de Deus está te tocando agora, está te curando. Não sabia de nada. A mulher chorou. E são 3 dias o evento. No mesmo dia à tarde ela foi e lá na clínica da cidade, fez exame particular, pagou. E no 3º dia que ela levou os exames, a mulher não tinha mais nada para a glória de Deus. Ou seja, Deus age de uma maneira. Por isso que essa unção de Caleb, dos mais velhos que contemplaram fé. Tem gente que canta hoje, irmão. Eu já falei isso aqui. Eu amo cantar, né, que ruja o leão. Mas ainda eu amo cantar. Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Há uma necessidade de voltarmos a ser um crente na raiz que Jesus nos ensinou, que é a palavra de antes, de agora e depois. Eu sou ontem, eu sou hoje e será amanhã, se porventura ele não voltar hoje. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, para não achar que eu estou empolgado sozinho. Louvado seja Deus, né? Aí diz assim, ele continuando, Jesus disse ainda: a que assemelhamos o reino de Deus? Ou com que a parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças. E cria grandes ramos, de tal modo que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. Quem aqui já viu uma semente de mostarda? Quem já viu? A semente sequinha. Não estou nem falando daquelas que vêm de campanha, não nessas casas de livraria, não, né? Você já viu um pé de mostarda? Quem já viu um pé de mostarda aqui? Quem já pegou um pé de mostarda? Se você observar, é uma das menores sementes, irmãos. Ela cresce rápido, em 5 meses ela floresce. É um arbusto, na verdade, não é uma árvore. Mas ela chega a 3 metros de altura. Aí Jesus está dizendo assim, que a nossa fé, se for como um grão de mostarda, tão pequenina, né, parecida com um grão de mostarda, é o suficiente para Deus fazer grandes coisas. Mas às vezes você diz assim, não, é porque eu sou pequeno, é porque eu não sei falar, é porque eu não tenho habilidade para isso, eu não sei fazer. Irmão, tem gente que só carimba os bancos da igreja. Deus quer usar você com uma forma gloriosa, mas você precisa dizer, Senhor, eu quero ser essa semente de mostarda, me lança para que eu possa fazer alguma coisa. A gente acha que não, irmão, mas muitas grandes máquinas só funcionam porque tem pequenos movimentos, pequenos parafusos, pequenas engrenagens que faz toda a movimentação. Jesus está dizendo que o reino de Deus, escute bem isso,
Não, pastor, para uma igreja funcionar, eu preciso ter ministério disso, ministério daquilo, de louvor, de mulher, de criança, de varão, de vareta, seja o que for. Tantas coisas. Mas Deus está falando, claro que isso é interessante, mas se faz necessário, com pouco que você sabe, com pouco que você tem, e a pouca disponibilidade que você tem, é o suficiente para Deus começar a fazer algo extraordinário para o louvor da sua glória. Amém, meus irmãos? Um outro dia, nós fizemos uns folhetos de evangelismo específico, porque eu sou da área do marketing, vocês sabem que qualquer propaganda, seja de loja, seja de igreja, né? De 1000 folhetos distribuídos, só volta 1%. Mas eu falei, não, vamos fazer um folheto específico da nossa igreja, com esse texto bíblico, que esses folhetos normalmente é água com açúcar, vamos fazer uma coisa com mais princípio bíblico. E nós fizemos várias cartas mesmo. Fizemos carta, peguei a igreja, a gente se sentou, pastor, e cada um fez uma carta escrita à mão, para as pessoas, sem conhecer. Bom dia, que Deus te abençoe, estou escrevendo essa carta, ao ler, Deus transforma a sua vida, um dia de vitória. E nós pegamos o folheto, colocamos junto, envelope de verdade, e fizemos a distribuição para 100 casas na região. E alguém chegou para mim e disse assim, pastor, vocês é da área do marketing, isso é ultrapassado, não é o quê? Diz para não, o bom é mesmo você ir para a internet, para bombar, sei o quê e tal. Falei, irmão, eu sei que nós temos, você sabe, no Liderar, nós temos um workshop, como alavancar as redes sociais da sua igreja e da sua empresa. Eu sei, mas Deus está impulsionando para fazermos assim. E nós distribuímos, foi a semente que nós lançamos. E botamos o horário do culto. E aí, quando eu cheguei no domingo seguinte, o culto era às 9 da manhã, já tinha uma família, 8h40 na porta da igreja. Pastor, você é o pastor, nós recebemos uma carta. E nós queremos oração. Você pode orar por nós? Nós não vamos ficar no culto todo. Tá, mas depois nós começamos um trabalho com aquela família. Eu tenho um outro pastor em Fortaleza, da igreja cristã, lá da região, onde toda data de finados, 2 de novembro, ele prepara, que é uma igreja maior, tem umas 400 pessoas, ele prepara mais a igreja, mais ou menos assim, umas 300 a 500 flores, muito bonito, arrumado, com um cartão muito lindo. E aí as mulheres, os homens, tudo bem arrumado, sai de porta em porta, cedinho, 7 da manhã. Fala, eu quero falar do dono da vida, porque lá ainda tem um costume de muitas famílias ir para os cemitérios, visitar os entes queridos, aquela coisa toda. E ele sai na porta, liberando palavra, orando pelas pessoas. Irmãos, quando é à noite que eles fazem um culto, a igreja enche. Aí alguém pode dizer, mas será que isso, irmão, nós temos que fazer alguma coisa do reino e para o reino. Use as suas habilidades, seja na parte profissional, seja na parte ministerial, mas use as suas habilidades para você vencer no reino e fazer a igreja alavancar e crescer para a glória de Deus, irmão. Eu não posso me conformar de querer Jesus só para mim. Nós precisamos apregoar Jesus para que outros venham estar conosco. A minha pergunta nesta manhã, todos aqui são de Jesus? Sim ou não? Ou tem alguém visitando pela primeira vez? Tem? Não. Todos de Jesus, todos crentes dessa casa, glória a Deus. Aí ele continua o texto dizendo assim, e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal modo que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. Ele está dizendo que foi lançada uma sementinha, que cabe assim na ponta dos dedos. Mas quando a árvore cresceu, ela deu fruto, ela deu sombra, e ela serviu de galhos ou de moradia para os pássaros. Então teve a sua serventia em várias áreas. Quando nós fazemos a nossa parte, irmão, Deus usa de uma maneira sobrenatural. Quando nós começamos o trabalho do Liderar, e quem não conhece o Liderar é um movimento que onde nós temos mais de 200 pastores, mais de 40 ministérios juntos, que cuida da alma do pastor, que traz treinamento para a igreja local. E nós começamos há 6 anos atrás, quase 7 anos, nos reunimos para orar. E a primeira reunião de oração foi na igreja Povo Livre do Jardim das Flores, aqui na Rua Tília. E as pessoas, não, pastor, os homens não vão, os pastores não vão orar. Eu falei, mas vamos marcar. Eles estão precisando de oração, estão nos procurando. E na primeira reunião, pastor, tinha 60 líderes para orar. E fizemos a segunda, fizemos a terceira. E as pessoas dizem, não, pastor, mas o povo não quer nada. As igrejas hoje só quer tal. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se Deus te impulsionar a fazer, faça. Deixa eu falar outra coisa aqui. Nós temos lá uma casa no meio do milharal, num lugar chamado Salgados Ferreira. E só tem uma casa a cada 1 quilômetro. E eu cheguei lá com os irmãos para participar desse culto. Falei, meu Deus, vai sair gente da onde aqui? Da onde tem gente? Cheguei lá, o irmão com o violão, faltava uma corda.
né? Meio que desafinado. E eu falei, meu Deus, esse é o grupo de louvor. Quando eu olhei para o grupo de louvor, era o irmão faltando uma corda. Não estou exagerando, irmão. Uma irmã com a panderola, faltando 2 dentes da panderola, aqueles, né? E a outra com a fonchê. Você sabe o que é fonchê? Sabe aquele vai... E eu olhei e falei, esse é o grupo de louvor? Eu falei, amém, glória a Deus. Irmãos, quando esse grupo começou a louvar, irmão, e o povo chegando, foi uma glória. Foi uma manifestação do poder de Deus, mas tão grande, que eu chorei. Foi algo assim, extraordinário. Irmão, o vento sopra onde quer, faz como quer. Porque uma outra pessoa disse, não pastor, falou para o pastor, é bom que você traga uma banda, e coloque um sonzão aqui, para atrair essas pessoas, e sirva sopão, não sei o que. As pessoas estão preocupado com meios de situação. Irmão, o que você tem é o suficiente para Deus começar a fazer. O que Moisés tinha era uma vara na mão, foi o suficiente para abrir o mar. Claro que foi o poder de Deus. O que Sansão tinha, uma queixada de jumento, foi o suficiente para ele vencer. O que aquela viúva tinha, um pouco de azeite, um pouco de farinha, foi o suficiente para Deus começar a fazer. O que você tem, o que eu tenho, é o suficiente para Deus começar a fazer. Amém, meus irmãos? Pastor, mas o que eu tenho é um restinho de ideia, é um restinho de esperança. Pois é que é esse com o restinho que Deus vai começar a fazer. Pastor, é o meu relacionamento, o meu casamento, está só a graça, só um pouquinho. Pois é nesse pouquinho que Deus vai fortalecer esse relacionamento conjugal. Nós temos que entender que nós temos um Deus que é especialista em fazer coisa extraordinária com o que não tem. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, amém. Eu plantei, muito bom texto, né? Apolo regou, mas Deus deu o crescimento para a glória de Deus, amém. Eu quero estar orando junto com os irmãos nesta manhã de oração, irmão, né? Eu falo manhã de oração, manhã de culto, né? Eu lembro que quando há muito tempo eu estava na igreja, eu quero falar sobre o poder da oração, irmão, também. Quando eu estava na igreja lá com a minha mãe, eu era pequeno, e ela cantava umas canções que eu falava, meu Deus, e se aconteceu, o que minha mãe está cantando, né? Que hoje parece que, claro que mudou muita coisa, mas eu ficava ouvindo aquilo, falei, Deus, Tu és o mesmo Deus de 40, 50, 60 anos atrás, de 2000 anos atrás. Tu és o mesmo Deus. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui, de alguma forma, nessa sua caminhada de fé, tem um milagre para contar, sim ou não? O que Deus fez, o que Deus curou. O meu pai, faltando 3 dias para ele morrer, irmão, ele estava numa situação bem debilitada, e tinha uma senhora com uma criança no hospital, que é amiga da família, a criança desenganada, entubada. E ele pediu para colocar o telefone no ouvido da criança, no viva voz. E mesmo fraquinho, irmão, ele fez uma oração, e Jesus curou a menina na hora. Aí você fica se entendendo, mas Deus está orando tanto para Deus curar ele, e ele está sendo usado para a cura de outras pessoas. Irmão, não importa o que eu e você estamos passando, isso não pode nos parar para servirmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor e fazermos alguma coisa para o reino. Porque na medida que você está na luta, Deus te usa no meio da tua luta para que outras pessoas sejam ajudadas. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Eu não sei como você chegou nessa manhã aqui, irmão. Se tem problema com o filho, com a filha, com o esposo, com a casa, não sei, com o trabalho existencial, crise de ansiedade, mas uma coisa é certa, Deus quer usar você assim como você está. Não estou falando de pecado, estou falando de condições. Porque se porventura você crê, eu creio que você sabe disso, que Jesus é o único suficiente Salvador, diz a sua palavra e você conhece, que Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Pode ter certeza que Deus vai te usar assim como você está. Amém, meus irmãos? Deus quer nos usar. E quando a minha mãe cantava, ela cantava assim, ó, no culto de oração: se começarmos a orar, alguém lembra disso? Esse templo treme, alguém lembra disso? Se começarmos a orar, falaremos línguas. Elias orou e o fogo desceu. Em nome de Jesus, receba a unção de Hebreus 1:9. Desça sobre vós o óleo da alegria dos céus. A alegria da Bíblia não tem a ver com
sorriso no rosto. Muita gente está com sorriso no rosto, mas com o coração amargurado. Neemias disse: a alegria do Senhor é a nossa força. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele diz assim: uma vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. Outra vez, regozijai-vos. Essa palavra significa alegrar-se quantas vezes for necessária. Você está passando luta, Deus te dá uma vitória, você se alegra. Aí vem outra luta, Deus te dá. Por isso que Paulo vai dizer: regozijai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Por quê? Porque quem nos renova para vencermos é a unção de Deus, o óleo do Espírito Santo, que é um dos 5 símbolos do Espírito, é o óleo. E esse óleo é representado aos hebreus dizendo: é Deus que derrama sobre vós um óleo da alegria diante da amargura, da tristeza, depressão, angústia. Você está de pé nesta manhã porque a mão do Senhor tem te sustentado. Porque se fosse por você, irmão, ia fazer como Davi disse no Salmo 139, no Salmo 42, os filhos de Corá disseram que se não fosse o Senhor, irmão, nem amanheceria. Se dependesse de você, você nem levantaria e ficaria na cama. Meu Deus, tudo de novo, lava a louça, cuidar de menino, é isso e aquilo. Tem dia que você tem vontade de sumir no espaço. Eu estou falando besteira, irmão? Sim ou não? Mas você está de pé porque o Senhor tem te sustentado. Você vai para o seu trabalho, mesmo desanimado, mas você diz: Senhor, muito obrigado, porque mesmo desanimado, até que você tem sustentado, e eu estou indo para trabalhar. Não importa o que você faz, como faz, se é CLT ou não CLT, não importa. O Senhor tem sustentado. Você tem cuidado da tua família, porque o Senhor tem sustentado. O teu casamento está de pé, porque a boa mão do Senhor tem sustentado, irmãos. Nós precisamos voltar a crer que o mesmo, irmão. Tem gente que ora, acabou de orar, não sabe o que orou, isso é um problema. Nós precisamos orar, saber o que está orando, perseverar na oração, porque Deus ainda é o mesmo. Tem gente que ora e parece que está orando por orar, irmãos. Nós temos que orar crendo que Deus pode fazer. Ah, pastor, mas está na soberania dele, na vontade dele. Claro, mas isso não impede de nós orarmos. Eu falei para os irmãos aqui, lembra disso? Eu compartilhei essa semana. Fez um ano que Deus restaurou a minha filha Ela, que vocês oraram aqui, atropelada, rosto quebrado, olho para dentro, desenganada, 7 médicos para poder operá-la. Assinamos termo de óbito porque ela não poderia voltar, mas eu fui para a porta do centro cirúrgico com um vidro de óleo, ungi a porta e os 2 andares do Hospital Cruzeiro do Sul, orando e crendo: Deus, a Ellie não vai morrer ninguém nesse hospital, porque de 34 cirurgias simultâneas, porque tem uma promessa de Deus chamada Ellie aí dentro, a minha filha. Nem ela morre, nem ninguém morre, irmão, para a glória de Deus. Todas as 34 cirurgias foram bem para a glória do Senhor. A Ellie está curada, está louvando ao Senhor, por causa que nós ainda cremos que o mesmo Deus que nós acabamos de cantar aqui fez o sol parar, fez a chuva descer, respondeu Elias, Josué, Jeremias, o profeta Isaías, responder aos discípulos. É o mesmo Deus que está nessa manhã aqui. Você crê nisso em nome de Jesus? É o mesmo Deus que ainda cura, restaura, transforma, dá direcionamento, te faz se posicionar para que você vença. Você crê nisso em nome de Jesus? Amém, meus irmãos? Deus é que tem cuidado de nós. Simplesmente você tem que lançar a semente. Você tem que plantar no reino, irmão, em nome de Jesus. Ontem eu estava com o pastor Ednilson, a pastora Shir, lá na Baianada. Eles são pastores auxiliares na comunidade Manaim. E ela falando: pastor, estou tão feliz, minha equipe de ministério infantil tem 81 pessoas trabalhando. E cuidamos de 250 crianças. Rapaz, eu falei: as tuas crianças são maior do que a minha igreja. 250 crianças, né? E aí, porque a igreja é muito grande lá. E ela falando: pastor, você acredita que na sala das crianças as ofertas recolhidas são as ofertas que estão ajudando a manutenção? Irmão, eu achei isso fantástico, sobrenatural. As ofertas dos cultos das crianças é que tem ajudado muito a manutenção do templo da igreja. Uma igreja de quase 2.000 pessoas, irmão. Você sabe o que é isso? Porque elas estão entendendo o princípio do que é devolver o que é de Deus, que põe aqui nesse garrafão de 20 litros, coloca de 100, pastor, de 100 litros aqui, né? Um gasofilácio, né? Devolvendo o que é para o Senhor, ajudando a obra de Deus, porque nós podemos fazer algo para Deus, ajudando financeiramente, indo, ajudando também, e se dispondo a trazer. Olha o que o pastor disse. Será que você consegue compreender isso, irmão? Porque às vezes eu percebo que nós pastores estamos falando ao vento. Você entendeu o que o pastor Milton disse? Gente, próximo domingo, não sei se é próximo domingo, tal dia,
Sábado, convide um amigo. Qual é a dificuldade, você que ama Jesus, convidar um amigo para saber quem é esse Jesus? Se você não consegue falar de Jesus para uma pessoa em 3 minutos, então, irmão, olha, eu tenho um convite especial para você. Você pode me acompanhar até a minha igreja, vai ser maravilhoso. É agora da roça, é? Agora que é afastar. E agora, irmão, vamos para a roça, todo mundo. Onde é isso, irmão? Lá na minha igreja, vai ter suco de milho, vai ser maravilhoso. Então use o que a igreja está oferecendo, já que você não consegue sair, mas para trazer alguém. Porque quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus. Por isso que eu perguntei se todo mundo era crente. Porque se tivesse um descrente, eu ia mudar um pouco a palavra para o apelo da salvação. Mas Deus quer nos usar, irmão, com poder e glória, em nome de Jesus. A minha oração tem sido: Deus, não deixa essa empolgação que de 40 anos que eu te sirvo acabar por causa das lutas, dos problemas diários. Mas renove em mim o teu Espírito. Como diz a tua palavra, como diz o salmista, não me deixe, como diz o Salmo 39, vê se é em mim. Você já fez essa oração? O salmista diz: vê se é em mim algum caminho mau. A gente canta isso através da canção da Aline Barro. Vê se é em mim, Senhor, porque eu não presto. Se não for a tua graça, como diz Paulo, não tem como eu vencer. Mas Senhor, se eu estou fazendo alguma coisa, me revela, me mostra. Usa alguém que não está te agradando. Vê se é em mim algum caminho mau. Porque lá em 1 Coríntios capítulo 5, pecado tem nome. Ah, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Isso não é oração de perdão, de confissão. Senhor, eu fiz isso, peguei assim. Mas se porventura alguma coisa que eu não lembro, se é algum caminho mau, algo que está desagradando a mim, a ti, a minha esposa, o meu esposo, a minha casa, a minha igreja, o meu pastor, liberta-me e guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Amém? Eu quero convidar você, ou de pé ou sentado. Nós vamos estar orando ao Senhor. E o Maxwell, né, estava me dedilhando, né, uma canção aí do Milad que me fez lembrar, né? E eu quero orar com você essa manhã, né, já iniciando a tarde. A minha pergunta é: você gostaria nessa manhã de ter a sua fé renovada? O homem disse para Jesus: Jesus, teus discípulos não conseguiram expulsar os demônios do meu filho, mas me ajuda na minha. Aí, tu pode fazer? Jesus, se eu posso? Presta atenção, rapaz. Sabe o que está falando? Não? Em outras palavras, né? O 15 capítulo versículo 8, né? Claro que pode, tudo é possível ao que crer. Aí ele disse: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Será que você ainda crê que Jesus ressuscita uma criança? Eu soube de um pastor amigo nosso. Eu recomendo vocês assistirem no YouTube um documentário que não tem um ano, chamado A Fé Não Fingida. Não sei se vocês já viram. São senhoras de 80 a 96 anos vivas. Você precisa ver os milagres dessas mulheres que têm mais de 50 anos de fé. Do que Deus tem usado. Não, pastor, porque é coisa de vai e velho. Não, a fé é uma só. Jesus é o mesmo, ele age na criança, no mais velho. Eu tive com o pastor Hernandes Santos. Se vocês não conhecem, põe depois no Google, um homem de Deus no Remi. E ele orou a igreja com mais de 1000 pessoas, 200 crianças batizadas no Espírito Santo, ministrando, falando língua, profetizando, cheia de Deus. Então Deus usa a criança e usa o velho. E você vê esse testemunho poderoso, maravilhoso, porque nós entendemos que nós temos Jesus. Eu não quero ficar com Jesus só no que eu faço na igreja ou pela igreja. Eu quero fazer muito mais além. Eu estava voltando, vindo de Fortaleza, né, de transporte com minhas filhas e minha esposa, quando nós descemos numa cidade chamada Três Rios, no Rio de Janeiro. E aí, naquele dia, irmão, eu estava tão angustiado, tão preocupado, tão cheio de coisa, meu filho, eu não sabia o que fazer. E aí, quando eu entrei naquela loja de conveniência para nós lancharmos, né, merendarmos, e aí as meninas lancharam, na hora que eu fui pagar a moça no caixa, mas foi no ímpeto. Eu falei: meu Deus, e agora quem vai ser? Se eu tiver falado besteira, eu falei assim, quando eu fui entregar, porque eu paguei no dinheiro, quando eu fui pagar, eu falei: moça, Deus está dizendo que hoje é o teu último dia, que Ele quer tirar você daqui e quer te levar para você fazer missões com o teu esposo. Foi assim, ó, pá! Eu falei: meu Deus, e agora? Sabe o que eu cortei na minha cabeça? E essa mulher chorava. Olha, é porque a minha igreja, falou para a igreja dela, é uma igreja muito boa e vai sustentar mim e meu esposo na tal cidade, vai bancar tudo. Tem uma obra lá nos esperando. Meu esposo está muito animado para ir, mas eu não quero ir. Só se Deus falasse comigo. Eu falei: glória a Deus. Mas foi no dia da minha angústia. Davi disse assim, irmão, olha, cordéis, Salmo 116, cordéis, você sabe o que é cordéis? Cordas, cordéis da morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim. Então eu clamei ao Senhor: ó Senhor, livra a minha alma. O que uma pessoa com vontade de morrer, naquela época já, com corda na mão, quer fazer o que, meu irmão? Ele disse: Senhor, tem dia que eu quero morrer, mas ele diz assim: se não for a tua mão, a tua graça sobre mim. Por isso que nós cantamos, né? Alguns cantam aquele cântico da harpa, né? Se está batido a minha alma, vem sobre mim com a tua unção, com a tua graça.
Ele disse no Salmo 23: a minha alma está angustiada, refrigera a minha alma. Receba nesta manhã o alívio de Deus para a tua alma, para as tuas emoções. Receba nesta manhã refrigério para a tua alma. E eu declaro nesta manhã, em nome de Jesus, quem crê que não quer, perde tempo, que Deus nesta manhã está mandando essa crise de pânico embora, essa depressão, arranjar uma lavagem de roupa do outro lado do mundo. Deus nesta manhã está mandando essa ansiedade embora em nome de Jesus, essa preocupação embora em nome de Jesus. Receba nesta manhã o refúgio de Deus, o refrigério do Senhor. Aleluia. Para você possa declarar: é meu, somente meu todo o trabalho, e o meu trabalho é descansar no Senhor. O teu trabalho é esperar, aguardar, descansar no Senhor. Aleluia. Feche teus olhos, põe a mão sobre o teu coração e declare: somente meu todo. É Deus falando para você nesta manhã. E o teu trabalho, é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que passar. Alguém que diz para você nesta manhã: entrega tudo a mim. E confia, confia, confia. Não tenha sobre ti. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu todo o trabalho. Descansa no Senhor. Se você crê nesta manhã o que Deus está falando contigo, se você quer o renovo de Deus, preste atenção. O que é renovo? A palavra diz: na palavra de Deus se renova. A Bíblia não fala isso. Ela não se renova porque sempre foi e sempre é. O que renova é as misericórdias são em Lamentações, que é a causa de não sermos consumidos. E se você quer receber esse renovo de Deus, aqui não é palavras para poder empregar ou completar uma pregação. Eu estou falando o que eu creio, o que eu vivo e o que Deus há de fazer por mim e por você. Se você crê no renovo de Deus, renovo da tua fé, renovo nas tuas emoções, renovo da tua saúde, renovo do relacionamento, renovo na tua casa, eu desafio, convido você a vir aqui para juntar. Nós vamos estar ungindo você em nome de Jesus. Eu e o pastor Milton estaremos aqui ungindo para a glória de Deus. Se você quer assim, saia do seu lugar em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aos que estão vindo na frente, abra suas mãos assim, com as duas mãos. Enquanto a serva do Senhor ministra, não está aqui ministrando a unção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba renovo dos céus. Receba renovo dos céus. Em nome de Jesus, fogo de Deus sobre as tuas mãos nesta manhã. Vai contemplar o extraordinário de Deus, porque você está se dispondo a fazer algo para o reino, e Deus vai te provar nisso em nome de Jesus. Renova a fé, renova a confiança em nome de Jesus. Todo medo de vencer, todo medo do pânico, toda a amargura do passado seja repreendido nesta manhã. Renovo nas emoções, renovo na fé, em nome de Jesus. Pai, renova a esperança, que ainda tem muita coisa para fazer, porque Ele é jovem, Ele é novo, e o Senhor vai levar ali além a muito mais, e vai usar com poder e glória nas suas habilidades de trabalho. É no trabalho que Deus vai te usar. Aleluia, aconselhando, guiando outras pessoas pela palavra, em nome de Jesus. Pai, renova com a fé,
com a esperança, com a saúde. Saúde de Deus, em nome de Jesus, sobre a tua vida. Para a glória de Deus, ministro a bênção do Altíssimo. Toda angústia, todo medo, opressão maligna que bate a porta, em nome de Jesus, oh Deus, em nome que cumpra-se dela o Salmo 4, ela vai deitar, dormir e confiar em Ti. Todo medo, toda falta de dormir, toda insônia, seja repreendido nesta manhã, em nome de Jesus. Dá saúde, renova a fé e a confiança nesta manhã. Oh Espírito Santo, Tu há de fazer, Senhor, direciona esse jovem para o louvor da Tua glória, para o louvor da Tua glória. Deus, dá um futuro brilhante a começar agora, no estudo, no trabalho, no ministério, para a glória de Deus. Renova o meu irmão, com poder, com graça, com unção. Oh Espírito Santo, levanta cada dia como a atalaia do Deus vivo, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, sopra o refrigério do Salmo 23, refrigério do Salmo 23, cura as emoções, Pai, cura as emoções. É o Senhor que escreve uma nova vida, uma nova história, apaga as lembranças do passado e dá um futuro brilhante ao começar agora, debaixo da Tua palavra, sobre a pedra angular, em nome de Jesus. Espírito Santo, abençoa tua filha, seja tua filha. Deus, derrama da Tua graça, do Teu poder, da Tua unção. Ó Deus, a vontade que tua filha tem de ser usada poderosamente por Ti, faz, Senhor, para que ela ajude outros em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, sustenta a tua filha com poder e graça nesta manhã, em nome de Jesus. Derrama da Tua graça, do Teu poder, da Tua unção, do Teu renovo, em nome de Jesus. Vai, vem, aleluia, sustentar. Vem, Senhor, aleluia, dá vigor, dá força, ânimo dos céus. Tira toda a tristeza e alegra o coração, como diz a Tua palavra aos Hebreus 9. Deus, sustenta o Teu filho, ouça, Pai, como outrora, renova as suas forças, oh, da sua esposa, da sua casa. Surpreende meu amigo, Senhor, de uma maneira sobrenatural. Oh Espírito Santo, aleluia. Tu fala nesta manhã que tem muito mais, é muito mais. Ainda tem muito óleo para queimar na presença do Senhor, ainda tem muita gente para abraçar. Oh Espírito Santo, sustenta o Teu filho, não deixa de existir. Oh Deus, abençoa a sua casa, a sua família, seja alcançada pela Tua poderosa mão, em nome de Jesus. Espírito Santo, aqui Tua igreja, Senhor, Deus, que clama pelo Teu nome. Oh Deus, seja com Teus filhos nesta manhã. Deus, está aqui o ministério de louvor, usa cada dia com poder e glória. Oh Espírito Santo de Deus, eu não sei o que Tu vai fazer, Senhor, com esse grupo de louvor, mas o Senhor vai fazer algo extraordinário, Pai. Deus, quando eles ministrarem, Senhor, até no instrumental, Senhor, do violão, na batida da bateria, Deus, aleluia, no solo do teclado, na voz que ecoa, o Senhor derrama uma graça, uma unção, aleluia, que vai levar o Teu povo à condução da adoração de uma maneira extravagante e extraordinária, em nome de Jesus. Pai, sobre a Tua igreja, Pai, eu quero ministrar a cura de Jeová Rafá. Toca do alto da cabeça a planta dos pés agora, toca nos olhos, recebe, meu irmão, minha irmã, dos ouvidos, toca na garganta, toca, Senhor, nas mãos, toca nos pulmões, no rins, no coração, nas pernas, nos pés, Deus, no cerebelo, em toda a particularidade do corpo agora, toca em nome de Jesus. É o que nós oramos e agradecemos para a glória de Deus. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Glória a Deus, aleluia, louvado seja. Pode sentar no seu lugar, aleluia, louvado seja Deus. E o teu trabalho é descansar no Senhor. Amém? Podem sentar. Glória a Jesus.